Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Brasil vive a pior crise política e econômica da sua história. Você sabe o que é cooperativismo? Grupo de produtores se reuniu para criar uma cooperativa que auxilia os produtores a terem boas rentabilidades. Japão anunciou que vai elevar temporariamente a taxa de importação de carne bovina congelada dos Estados Unidos. Recuperação dos contratos futuros do boi gordo na B3 deve estimular a etapa final da temporada de confinamento. Todas as categorias de bovinos de reposição tiveram quedas acentuadas em Goiás. O agronegócio está começando. Vivemos uma das piores crises jamais vista nesse país. Falta de ética, imoralidade, cinismo, conchavos, rombos e roubos estão levando a massa populacional produtiva a pisar no freio do desenvolvimento e sofrer com as desastrosas incertezas que ainda pairam sobre esse grande e imenso país. Os mandos e desmandos da classe política que há muito se mantém no poder, descompromissada com o bem-estar dos setores produtivos, está com os pregos e martelos crucificando não só a população de forma geral, mas aniquilando o crescimento dos setores do Brasil, a contrapor essa corja com inteligência só através do fortalecimento dos setores via cooperativismo. Saída inteligente para a crise da pecuária de corte ou qualquer outro setor. Sem a implantação desse modelo de negócio, o setor produtivo pecuário vai padecer nas mãos dos grupos dominantes que impõem suas regras e normas, como a que estamos vivenciando no momento atual. Faz-se necessário que o grupo de pecuaristas brasileiros se una para garantir a sobrevivência e o progresso do setor. Mas o que é cooperativismo? Cooperativismo é a doutrina que preconiza a colaboração e a associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a fim de obter vantagens comuns em suas atividades econômicas. O associativismo cooperativista, ele tem por fundamento o progresso social da cooperação e do auxílio mútuo, segundo a qual aqueles que se encontram na mesma situação desvantajosa de competição conseguem, pela soma de esforços, garantir a sua sobrevivência. Como fato econômico, o cooperativismo atua no sentido de reduzir os custos de produção, obter melhores condições de prazo e preço, edificar instalações de uso comum, enfim, interferir no sistema em vigor à procura de alternativas a seus métodos e soluções. No Paraná, um grupo de produtores se reuniu para criar uma cooperativa que auxilia os produtores a terem boas rentabilidades, mesmo nos momentos mais críticos da pecuária. Erni Erico Bublitz, ele é pecuarista lá de Cascavel, no Paraná, e coordenador da cooperativa Padrão Bife. E destaca que hoje o boi gordo gira em torno de R$ 125 à vista, lá na região dele. E pela cooperativa, o produtor consegue comercializar o seu boi, a sua arroba, a R$ 147. Quando a cooperativa foi criada em 2005, com incentivo do governo do Paraná, foi preconizado o abate de animais precoces até, no máximo, 25 meses e com acabamento de gordura acima da média vendida para os frigoríficos particulares. Com isso, foi criado um mercado no qual essa carne ficou mais cara e hoje a cooperativa já está consolidada lá no Paraná, que é o pioneiro no cooperativismo de carnes. A cooperativa Padrão Bife possui incentivos fiscais do Estado e a média de abate tem de 55% a 56% de rendimento de carcaça, que também volta para o produtor. Isso justifica os quase R$ 20 a mais que estão sendo pagos pela arroba hoje. São 82 associados e em torno de 36 associados ativos
que fornecem animais para o abate. A produção de milho de segunda safra 2016-2017, em fase de colheita, deverá totalizar 63 milhões de toneladas na região centro-sul do Brasil, uma alta de 60 mil toneladas em relação ao projetado no início de julho. A área ocupada pela cultura foi prevista em 10 milhões de hectares, com produtividade de 103 sacas por hectare. Segundo a AG Rural, no seu último relatório, as estimativas finais para a chamada safrinha mostram todos os números recordes. Números da consultoria apontam que, apesar de ajustes positivos na previsão de produtividade do Mato Grosso, de 104 para 106 sacos por hectare, e Goiás, de 102 para 105, houve aumento de apenas 0,1 saca na produtividade do Centro-Sul devido a reduções no Paraná e em Minas Gerais. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Nós teremos céu claro, sol entre poucas nuvens para a maioria dos municípios, vento durante o dia e frio à noite. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 34 a máxima e 21 a mínima. Campos Belos, 33 a máxima e 21 a mínima. Ceres, 31 a máxima e 14 a mínima. Lusiânia, 27 a máxima e 19 a mínima. Jussara, 33 a máxima e 20 a mínima. Anápolis, 27 a máxima e 19 a mínima. Acreúna, 32 a máxima e 20 a mínima. Quirinópolis, 32 a máxima e 18 a mínima. Jataí, 32 a máxima e 13 a mínima, e Ipameri, 28 a máxima e 14 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o Japão anunciou que vai elevar temporariamente a taxa de importação de carne bovina congelada dos Estados Unidos. Recuperação dos contratos futuros do boi gordo na B3 deve estimular a etapa final da temporada de confinamento. Todas as categorias de bovinos de reposição tiveram quedas acentuadas em Goiás. Nós voltamos já. O Japão anunciou que vai elevar temporariamente a taxa de importação de carne bovina congelada dos Estados Unidos e diversos outros países. O imposto vai para 50%, ante os 38,5% que eram aplicados. Essa mudança ela pode complicar ainda mais as tensões bilaterais no mundo. Embora as autoridades japonesas afirmem que a medida é apenas uma resposta necessária para o aumento recente das importações. Coincidência ou não, a medida foi anunciada pouco após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a nomear o Japão como um dos países que contribuíram para o déficit comercial norte-americano. A tarifa vai entrar em vigor em agosto e incidir sobre as importações de carne bovina congelada de países que não têm acordos comerciais com o Japão. Pelo menos foi o que apontou o Ministério de Finanças japonês. Isso inclui os Estados Unidos, segundo maior fornecedor de carne bovina do Japão, e depois da Austrália. Canadá e Nova Zelândia, na contramão, a Austrália não será afetada, já que os países têm um acordo de livre comércio. Os volumes de importação são revisados a cada trimestre. E no trimestre de abril a junho, o Japão importou quase 90 mil toneladas de carne bovina congelada, das quais 38 mil eram provenientes de países que não têm acordo comercial. A recente recuperação dos contratos futuros do boi gordo na B3 deve estimular a etapa final da temporada de confinamento, por causa da perspectiva de melhora da rentabilidade dos pecuaristas no fim do ano. Embora o resultado do acumulado deste ano ainda deva ser fraco, o vencimento para outubro do boi gordo na B3 já subiu cerca de 12% desde a mínima registrada em 21 de junho, que foi de R$ 119,50 por arroba. Isso na esteira da Operação Carne Fraca, da delação da JBS e da suspensão da importação de carne pelos Estados Unidos, além da virada do ciclo pecuário. Com o preço ao redor de R$ 133, a atividade voltou a ser interessante.
O contrato para outubro fechou agora, na última sexta-feira, dia 28, a R$ 134,24 a arroba. Apesar disso, resta pouco tempo para a temporada de terminação de gado à base de ração, antes da recuperação das pastagens em outubro. O confinamento leva normalmente aí, em média 3 meses. No nível atual da B3, começa a ficar viável confinar em algumas praças, mas é preciso olhar o diferencial de base que a praça tem de São Paulo. Na comparação com julho do ano passado, todas as categorias de reposição tiveram quedas acentuadas aqui em Goiás. O cenário é de poucas negociações. O boi magro, por exemplo, com 12 arrobas, caiu 11,3%. O garrote de 9 arrobas e meia recuou quase 12%. E o bezerro, na média entre o desmamado e o sobreano, caiu 19%. Esse cenário parece ser animador para o recriador invernista, porém, mesmo nesse mesmo período, a arroba do boi gordo caiu quase 18%. Portanto, nessa análise, somente a troca com o bezerro está favorável. A situação é ainda mais desafiadora para o boi gordo quando comparamos o comportamento verificado desde o início do ano. Nos últimos 7 meses, o preço do boi gordo foi extremamente impactado pelos problemas político-econômicos e caiu 14,6%, enquanto todas as categorias de reposição tiveram, em média, uma queda de 4,4%. Dessa maneira, desde o início do ano, o comprador de reposição vê o poder de compra diminuir. Destaque para a troca com categorias mais zeradas, enquanto em janeiro comprava-se 1,3 boi magro com a venda de um boi gordo de 16 arrobas e meia, atualmente compra-se 1,1, uma queda de 11% do poder de compra. Para o garrote, a relação de troca saiu de 1,5 para 1,4 no mesmo período, uma redução aí de 11,3%. Para o curto prazo, as mudanças climáticas em Goiás demandam atenção no momento da negociação. E depois do intervalo, vamos falar dos leilões de milho realizados pela Conab em apoio aos produtores da região Centro-Oeste que obtiveram resultados positivos. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Haroldo Henrique Moreira. O Haroldo, ele é técnico da BCZ e consultor do PMGZ. Haroldo Henrique, bom dia. Muito bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa, principalmente para falar de um tema muito importante, muito interessante, que é o projeto Carne de Zebu. O que é esse projeto? Primeiramente, o prazer é todo nosso de estar aqui com você, que a gente acompanha sempre aí todos os dias, né? É uma satisfação muito grande poder estar divulgando esse projeto aqui no seu programa. E esse projeto, ele trata do que? O projeto Carne de Zebu? Bom, a BCZ sempre procurando em fomentar, né, a produção de touros de qualidade, de carne de qualidade. E a gente tem uma realidade hoje no Brasil que ela é preocupante quando a gente se fala de genética no rebanho comercial brasileiro hoje. Hoje, mais de 70% ainda do rebanho comercial, ele é proveniente de uma genética comum. Né? Então, um dos objetivos principais desse projeto Carne de Zebu é fomentar o fornecimento dessa genética para esse rebanho comercial. Quer dizer, de maneira geral, até há bem pouco tempo, e ainda tem muita gente que pega um touro, às vezes, de boiada, e às vezes é até um animal bonito, né? Exatamente. Ele falou, vou botar esse boi na minha boiada, e é ali que mora o perigo. É o que a gente falou, cabeceira de boiada são os reprodutores brasileiros hoje, verdade. Né? E então, isso a gente leva... tem que mudar essa realidade, né? Isso daí leva um padrão de animal, um padrão, vamos dizer, desigual, né? Não tem padrão. Isso. E o que vocês estão buscando é justamente o contrário. A gente já trabalha, já tem um programa hoje que é o Progenética, né? É um programa que a gente oferta touros
para o pequeno produtor através de feiras. Hoje em Minas já tem bastante programas. Nós estamos começando em Goiás, já fizemos algumas feiras, onde são ofertados touros para o pequeno produtor, que se você for somar hoje na produção nacional, é a maioria, né, dos produtores, é quase 80% da produção é do pequeno e médio produtor. Né? Eu até comentava aqui num programa passado, com um colega seu também da BCZ, que nós não temos ainda no Brasil, por exemplo, como tem o frango, como tem o suíno, um padrão de carcaça, né? Exato. A coisa é meio desuniforme, né? Exatamente. Hoje você compra uma picanha, ela tá mole, tá boa, amanhã você compra no mesmo supermercado, às vezes da mesma empresa. Não tem padrão, não né? tem padrão nenhum. Exato. E essa padronização é importante, principalmente para o mercado externo, né? Uhum. E é isso que está se buscando. Exato. Então, agora com esse projeto, que foi aprovado recentemente, agora pela diretoria da BCZ, onde nós, em parceria com uma fazenda no Mato Grosso do Sul, que é a Fazenda 3R, né, do seu Rubens Catenassi, nós vamos fazer o projeto piloto, vamos dizer assim. Lá na fazenda. Lá na fazenda. Nós já selecionamos as matrizes comerciais que nós vamos trabalhar na fase de implantação desse projeto, onde elas serão acasaladas, as matrizes comerciais, com os touros POs, que participam do Programa de Melhoramento Genético da BCZ, que é o PMGZ. E para valorizar mais ainda o programa, são touros participantes do PENAT, que é um programa de avaliação de touros jovens. São touros que se destacam nas avaliações dos rebanhos de todo o Brasil, vão para a BCZ, né, hoje estão na FASU, a Faculdade de Uberaba, e estão participando de uma prova de eficiência alimentar, onde os melhores classificados irão para a expogenética, e daí sim serão avaliados pelos técnicos da BCZ, técnicos centrais e criadores participantes do programa. Haroldo, vamos para o intervalo comercial e depois a gente dá continuidade nessa conversa, que é muito interessante. É um minutinho só, nós voltamos já. Eu estou de volta conversando com o Haroldo Henrique Moreira de Velasco. O Haroldo é técnico da BCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebu, e consultor do PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético do Zebu. E nós estamos falando sobre o Projeto Carne de Zebu. Haroldo, Projeto Carne de Zebu, dá uma definição do que é isso aí. A finalidade é aproximar a genética do produtor de carne. Né? Então, como que vai funcionar esse projeto? Nós selecionamos o primeiro lote de matrizes comerciais, onde nós vamos fazer os acasalamentos com os touros registrados e avaliados, onde nós vamos fazer todo o acompanhamento. Né? A partir do nascimento, nós vamos fazer todas as pesagens, como se faz num programa de melhoramento. Nós vamos fazer o acompanhamento dessas pesagens e avaliações visuais através do EPMURAS, né? Que é uma avaliação visual que tem dentro desse programa. Nós vamos fazer também avaliações de carcaça, através de ultrassonografia de carcaça. E no final nós vamos fazer um abate técnico para avaliação da qualidade da carne do zebu. Quantos animais estão entrando nesse projeto Carne de Zebu? Quantas fêmeas? São 250 matrizes. 250 matrizes já dá para ter uma ideia razoável. Uma ideia onde nós vamos abater os machos e as fêmeas. Todo mundo? Todo mundo. Agora, esse projeto está sendo feito lá na Fazenda 3R, lá no Mato Grosso do Sul? No Mato Grosso do Sul. Lá no Catenassi? No Catenassi. É o único lugar que está começando? Porque a gente precisa do projeto piloto para ter esses dados, para a gente poder ter dados para apresentar, para difundir no Brasil todo. Mas a ideia é crescer e cada vez mais ter produtores de carne participando desse projeto. Quer dizer, de maneira geral, dentro de um tempo que eu não sei precisar, mas talvez aí 10, 15, 20 anos, nós vamos ter aí basicamente só animais PO indo para o abate, né? Quer dizer, de maneira geral. Animais avaliados, né? Que é o nosso objetivo. Esse é o objetivo, né? É o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, nós temos que ter essa padronização de carcaça, não precisa? Claro, com certeza. Aquilo que você falou, né? Você hoje, no varejo, você não consegue comprar sempre o mesmo tipo, a mesma qualidade de carne que você fazer, né? Ali na sua casa, sempre tem uma diferença. Então, a gente precisa trabalhar para isso aí, para produzir carne de qualidade. A pecuária, de maneira geral,
pecuária brasileira, vamos dizer assim, de corte. Vamos pegar mais aqui a região centro-oeste. Ela ainda está deixando muito a desejar, né? Ainda está faltando muita coisa, então. Precisa de profissionalizar mais, vamos dizer. Precisa, né? Muito, muito. Isso está meio longe ainda, né? Mas vamos trabalhar para mudar. Está longe, mas a gente está aí trabalhando no dia a dia no campo, formando opinião, trocando experiências com pecuaristas, com o objetivo. Já melhorou muito, né? Sem dúvida nenhuma. Se você pegar de 20 anos para cá, é outra realidade, É outra né? realidade. Mas a gente só que agora tem que ser mais rápido, ainda está longe do que deve ser ainda, né? Com certeza. Tá certo. Eu conversei com Haroldo Henrique Moreira, ele é técnico da BCZ e também consultor da PMGZ. Haroldo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e as portas sempre vão estar abertas aqui para vocês lá da BCZ. Eu que agradeço, muito obrigado. Tá ok. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.